Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar de avaliação podológica ampla e exames podológicos. Eu sou a Silene Regina Savegnago Rodrigues, sou professora de podologia e podóloga e vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês aí nesse quesito e em muitos outros, porque nós teremos muitas outras aulas aí no canal. Por que eu escolhi então começar os vídeos falando de avaliação podológica ampla e exames podológicos? Primeiro porque, né, a avaliação ela é a parte principal de uma identificação, de um diagnóstico, de um escaneamento desse cliente que você acabou de atender, de você acabou de entrar em contato. Então é muito importante que você tenha noção desse estado clínico, desse estado fisiológico desse cliente. Então, a avaliação podológica ampla, ela se refere a esse estado amplo, né, de saúde desse paciente, cliente que vai começar a fazer o atendimento ou um tratamento na sua clínica de podologia, tá? Vou passar aqui os slides. Então, a avaliação ampla é um processo multidimensional e interdisciplinar que avalia a saúde da pessoa de forma integral, considerando aspectos clínicos, funcionais, psicológicos e sociais. Então, eu não só me atenho ao que os pés me mostram, mas eu também observo, faço uma observação visual e analítica, né, desse cliente quando ele entra em contato comigo para fazer o seu atendimento, né? Então eu tenho que olhar para ele como um profissional de forma integral, né? Eu olho para ele com o objetivo de identificar esses problemas, essas fragilidades, riscos iminentes aí, né, para desenvolver alguma patologia ou um pé de risco, né? Então eu vou observar. Então o objetivo é identificar problemas, fragilidades e riscos que possam desenvolver aí ao longo do tempo e também um plano de tratamento individualizado, né? Melhorar a qualidade de vida desse paciente e promover a saúde e o bem-estar dessa pessoa ou de um grupo, porque a gente faz também avaliações em grupos, né? Quando a gente faz promoção da saúde, por exemplo, a gente leva essa qualidade de vida para um grupo, para um coletivo, né? O podólogo ele cuida da saúde através dos pés. De que maneira? Né? Fazendo uma coleta de dados, né? Fazendo uma coleta de informações para levar esses conhecimentos, essas orientações, para levar autoconhecimento também, para identificar possíveis tratamentos para esse grupo ou para a pessoa em si que ele vai atender, né? Então, desenvolver esse raciocínio clínico, né, dentro do curso de podologia, quando o podólogo começa a fazer o curso ali, né, o aluno começa a estudar podologia, desenvolver esse raciocínio clínico para esse olhar apurado, né, nas doenças, nas patologias, é muito importante, tá? Então, dentro da avaliação ampla na podologia, a gente tem anamnese, que é a coleta de informações detalhadas sobre a saúde geral do paciente, e dentro dessa anamnese a gente tem histórico de doenças sistêmicas e metabólicas, uso de medicamentos, tratamentos médicos, hábitos de vida, né? Então a anamnese ela não se restringe ao feito médico, tá? A anamnese significa trazer a memória, né, aqueles dados de saúde do cliente, do paciente. Então, todo profissional de saúde aplica anamnese, tá? A gente realiza também exame clínico, fazendo uma observação e inspeção detalhada da pele, das unhas, das estruturas, né, dos pés, para identificar sinais e sintomas de podopatias e onicopatias.
Veja bem, quando a gente fala de exame clínico, a gente está falando de exame clínico podológico, né? A gente não faz exame clínico médico, mas realizamos o exame clínico podológico, né? Dentro do nosso limite de atuação, respeitando esses limites, a gente faz a identificação de achados podológicos e exames clínicos. A gente faz análise postural também, que é a avaliação da forma como a pessoa distribui esse peso, né, na marcha, na pisada, análise postural estática, análise postural dinâmica, né? Então a gente faz essa análise biomecânica postural de marcha para avaliar também todas essas questões que envolvem as podopatias decorrentes, né, dessas alterações posturais, tá? Uma avaliação estrutural, eu faço uma análise de estruturas anatômicas de pés e unhas e identificação de deformidades ortopédicas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que existem análises comparativas de um membro para o outro, né, o pé direito, o pé esquerdo, por exemplo, análises comparativas do mesmo membro de um dedo para o outro, por exemplo, e análise de regiões, né, de ponto específico de atrito, de pressão, né, e essas análises elas me dão dados qualitativos e quantitativos, tá? E eu faço diagnóstico e tratamento também, né, ó, veja aqui, ó, identificação de podopatias e onicopatias, intervenções para variar de aplicação de protocolo podológico e encaminhamento médico multiprofissional. Então, eu faço também o diagnóstico e tratamento de podopatias e onicopatias, porque é o nosso limite de atuação profissional, tá? E primordial, né, dentro dessa gama que é a avaliação ampla, né? A orientação e a prevenção. Então, sobre cuidados contínuos, como com pele, unhas, pés, né? A gente faz aí uma orientação geral, muitas vezes geral, e outras vezes específica, né? Então, o cliente comprou um tratamento, está realizando um tratamento de órtese, por exemplo. Você vai fazer uma orientação geral sobre os pés e uma orientação específica sobre as órteses, né? O cliente está realizando um tratamento com curativos, de espiculectomia, pós-espiculectomia. Então, eu vou fazer uma orientação geral sobre os cuidados com os pés e unhas e uma orientação específica sobre o curativo realizado, tá? E a gente tem que pensar sempre na continuidade desses estudos, né? Quando a gente fala de avaliação, a semiologia é base para o podólogo, né? Então, entender os sinais e sintomas dessas doenças da pele, né, é muito importante. O podólogo, ele geralmente ele trata esses sinais e sintomas, né? A gente está mais próximo desses sinais e sintomas do que propriamente do diagnóstico, né? Porque quem realiza o diagnóstico da doença é o médico, mas a gente está muito próximo do quê? Do que o cliente relata para a gente, do que o cliente mostra para a gente, do que o cliente refere para a gente e do que a gente também está visualizando ali nos exames, né? Então, quando eu olho os exames, eu verifico ali quais são esses possíveis sinais, tá? Na ficha de avaliação podológica, você pode colocar, né, registrar todas as informações sobre o estilo de vida do seu cliente, o histórico de patologias e tratamentos, anotar, né, registrar esses medicamentos que ele utiliza. Muitas vezes, esse medicamento, eles acabam até trazendo uma lista, outras vezes eles esquecem, né, do nome dos medicamentos que eles estão tomando, né? As possíveis alergias que ele possa ter, condições de estresse, alteração de pressão e outros fatores que aparecem aí no decorrer, dos atendimentos. Tem cliente que fica aí com o podólogo 15, 20 anos, né? Eu mesma, a minha experiência de SENAC,
né, da instituição de ensino, né, são 20 anos dentro de instituição de ensino, 11 dentro do Senac, muitos clientes frequentavam ali anos e anos, né? Então a gente já sabia o histórico desse cliente, desse paciente, e claro que muitas coisas mudam, né? Pessoas engravidam, pessoas envelhecem, começam a ter doenças, a tomar medicamentos, e a gente tem que fazer esse registro evolutivo, tá? Então, dentro dessa ficha de avaliação, você pode colocar os dados, né, necessários para fazer essa análise, que inclui identificação, dados pessoais completos e de contatos. É importante colocar um contato de uma pessoa. Isso em primeiros socorros é primordial, né? Geralmente a gente fala para trazer um acompanhante junto, né? Para sempre estar acompanhando a, a dinâmica, né? Do atendimento, né? Mas é importante ter um contato ali também, tá? A queixa principal, né? O que motivou ele a buscar a podologia, tá? O histórico de doenças, histórico de saúde familiar, então doenças hereditárias é muito importante também, porque vai delinear aí um tratamento diferenciado. Se faz uso de medicamentos contínuos e controlados, a prática de atividade física, exercícios físicos ou esportes, né? Porque tem diferença de uma pessoa que faz só uma prática de atividade física, a pessoa que pratica um exercício físico e o esportista, né? Além do atleta que ele é um profissional remunerado para fazer aquela atividade mesmo, né? O registro dos hábitos alimentares também, o que come, o que não come, como come também, né? É importante, né? A compulsão alimentar é um distúrbio, né? Anorexia, bulimia são distúrbios alimentares que interferem também na saúde dos pés, né? A gente vai ver em outras aulas aí sobre isso. Consumos de bebidas alcoólicas, cigarro e algumas drogas, né? Pode, inclusive, medicações que interferem, tá? Histórico de irritação cutânea ou alergia a algum medicamento, também é muito comum a gente ver isso em gabinete de podologia, né? E agora, né, depois da pandemia, a gente teve aí a questão de, né, o histórico de vacinas, né? Já era uma prática da podogeriatria, da podopediatria, né? A gente solicitar esses históricos de vacinas, mas eu sempre oriento a pedir para todos os clientes, independente de idade, né, e de condições de saúde. É importante você saber se essa pessoa está com histórico de vacinas ok aí, tá?